Olá, seja bem-vindo ao curso de Análise Combinatória e Probabilidade da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Vinícius Barbosa de Paiva e sou o seu professor neste curso. Nessa aula de número 28, nós vamos resolver mais um exemplo de probabilidade. Exemplo: as 23 ex-alunas de uma turma que completou o ensino médio há 10 anos se encontraram em uma reunião comemorativa. Várias delas haviam se casado e tido filhos. A distribuição das mulheres, de acordo com a quantidade de filhos, é mostrada no gráfico ao lado. Um prêmio foi sorteado entre todos os filhos dessas ex-alunas. A probabilidade de que a criança premiada tenha sido uma filha único é... Bom, então aqui nós temos uma situação, né, que fala aqui que foi sorteado um prêmio para os filhos dessas 23 ex-alunas que completaram aí o ensino médio. Ele quer saber qual é a probabilidade da criança premiada ter sido filho único, tá? Então é muito importante agora aqui, ó, que você saiba interpretar esse gráfico. Então, sempre que você pegar aqui um gráfico, é muito importante você verificar o eixo X e o eixo Y. Então, perceba aqui que o eixo X, ó, traz uma informação para a gente a respeito de filhos, da quantidade. Já o eixo Y, tá, ó, ele vem aqui numerado de 0 até 10. Uma vez aqui que o eixo X, na verdade, está se referindo a filhos, e o exercício deixou bem claro que o gráfico fala da distribuição das mulheres de acordo com a quantidade de filhos, você vai perceber que o eixo Y está se referindo, então, às ex-alunas. Tá? E uma vez aqui que você tem aqui, ó, 23 ex-alunas, pelo gráfico, você tira aqui a seguinte informação, ó, que 8 ex-alunas possuem 0 filhos, ou seja, elas não têm filhos. Tá? 6 ex-alunas possuem, então, aqui 2 filhos, cada uma delas. E 2 ex-alunas, elas possuem aqui, na verdade, 3 filhos cada uma. Então, desse gráfico aqui, ó, você consegue matar aqui a charada, que essa quantidade aqui, ó, é exatamente 7. Olha por quê. 8 somado com 6, 14. Que somado com 2, 16. Para 23, você conclui que esse gráfico aqui, ó, traz a informação para a gente aqui de 7 mães que possuem, na verdade, aqui um filho, tá? Então, é muito importante aqui nesse exercício você perceber que a probabilidade que ele procura é da criança premiada ser filho único. Então, cuidado, ele quer a probabilidade de criança, tá? Então, na verdade, eu vou ter que descobrir aqui qual que é o total de crianças ao todo que eu tenho aqui nessa festa. Então, perceba aqui o seguinte, ó. A probabilidade não é de que a criança premiada tenha sido filho único. Então, para eu descobrir essa probabilidade, eu tenho que saber aqui, ó, qual que é o total de crianças que são filho único e dividir pelo total de crianças, na verdade, que estão na festa. Então, uma pergunta aqui que eu me faço, ó, quantas crianças temos ao todo? E dessas, quantas são filho único? Então, na verdade, através aqui desse gráfico, eu vou responder aqui, na verdade, a essa pergunta. E aí, sim, eu vou conseguir chegar no meu resultado aqui da minha probabilidade. Então, perceba aqui o seguinte, ó, o eixo X traz a quantidade de filhos, e o eixo Y aqui traz o total de mães, que são ao todo aqui 23. Então, pela análise gráfica, eu consigo ver aqui, ó, que 8 mães possuem 0 filhos, então até agora eu tenho 0 crianças. Depois, ó, eu tenho um total aqui, ó, de 7 mães que possuem exatamente um filho. Então, se 7 mães possuem um filho cada, eu tenho um total aqui de 7 crianças que são filhos únicos. Depois, eu tenho aqui 6 mães que possuem 2 filhos cada uma. Então, se 6 mães possuem 2 filhos cada uma, 6 vezes 2
eu vou ter, na verdade, aqui 12 crianças. Mas perceba que essas 12 crianças aqui, ó, elas não são filhos únicos, elas possuem, na verdade, irmãos. Tá? E de forma análoga, você vai perceber agora aqui, ó, que duas mães possuem, na verdade, 3 filhos. Então, 2 vezes 3, nós temos aqui um total de 6 crianças. Então, se duas mães, cada uma delas possuem 3 filhos, você vai ver que essas 6 crianças também aqui não são filhos únicos. Então, através dessa análise gráfica aqui, ó, eu consigo descobrir qual que é o total de crianças e também quantas crianças que são filhos únicos. Então, na verdade, eu consigo escrever aqui o seguinte, ó, o meu espaço amostral, que é o total de crianças, vai ser dado por 0 mais 7 mais 12 mais 6, que vai ser um total aqui de 25 crianças ao todo. Dessas 25 crianças, apenas 7 delas são filhos únicos. Então, na verdade, eu tenho aqui o meu evento A, que n de A é igual a 7, que são crianças que são filhos únicos. Como eu quero a probabilidade de ser sorteada uma criança que é filho único, eu vou dividir agora o meu n de A pelo meu n de U. E aí você vai ver que n de A dividido por n de U vai ser exatamente 7 crianças que são filhos únicos, dividido pelo total aqui de 25 crianças. Resposta aqui para o nosso exercício, letra E. Espero que você tenha acompanhado a resolução desse exemplo. Nos vemos aqui no nosso próximo vídeo.